sabe? Parece que colocaram o artista como se fosse um inimigo da sociedade. Através da demonização da Lei Rouanet, né, e com isso uma extensão para o cinema, veiculado a imagem de que o artista ele é corrupto, né, que ele usa de investimento público para obras que não dão retorno financeiro, que não dão retorno de público, obras com temas, entre aspas, pornográficos, que é o caso da crítica feita a Bruna Surfistinha, que na verdade é um sucesso de bilheteria, né? Então são, assim, hoje há uma falta de informação, né, sobre o que é a classe audiovisual, o que é a classe artística representa em termos de economia, né? Mademoiselle, vou me apresentar no dia da festa. O Ballet de Pacarrete. Quando eu era criança, eu voltando de bicicleta, né, da escola, aí vi uma senhora numa praça fazendo muita confusão e vestindo roupas bem exageradas, coloridas, estranhas, com uma vassoura e reclamando, brigando, enfim, fazendo-se notar. Me disseram que ela era pacarrete e eu sempre percebi, assim, pelo contexto, né, da situação do nome dela, quando aplicado, que esse nome na verdade significava louca. Então eu sempre cresci achando que pacarrete era sinônimo de louco, né? Eu vou mostrar o meu balé pra vocês todos. Tem mais o que fazer, pacarrete. E assim, foi muito desafiador no período entender que eu estava saindo da cidade do interior e querer fazer cinema no Rio de Janeiro, que era uma cidade que a gente tinha muita informação pela TV, que é uma cidade violenta, né? Eu estaria morando sozinho, perdido e ainda bastante jovem, e ao mesmo tempo com uma vida somente de expectativas, né? Assim, ainda era muito difícil assim, se pensar que eu poderia viver com o cinema. O que eu estava fazendo era enfim, iniciando um processo, né? Aí a partir disso eu teria que ralar muito, fazer um curta. Que teve boa repercussão em festival, foi adquirido por TV e tudo mais. Em sequência eu fiz outros curtas. E fui fazendo, mas obviamente sem muita perspectiva comercial da coisa, porque durante todo esse percurso que eu fui percebendo que com ele também o cinema brasileiro foi se aperfeiçoando, foi se transformando em algo mais próximo de indústria, que eu não sei nem se a gente pode falar indústria. O que a gente está vendo hoje em dia é muito desdobramento de investimentos feitos anos atrás, né? Por exemplo, nos últimos anos eu tenho entrado o ano seguinte tendo sempre uns 3 ou 4 projetos de médio e grande porte para ser executado, né? Tipo média-metragem, um projeto para TV, aí longa-metragem como o que eu fiz, o Pacarrete, também eu produzi o Se Arrependimento Matasse, da Líder Moema, uma série que ainda vai estrear, Lana e Carol, junto com a Pra Noite. E isso, assim, para mim já era um ápice de realização profissional, sabe? Quando a gente perde essa expectativa, na verdade a gente está destruindo as produtoras e está desempregando, né? A gente está perdendo mão de obra, enfim, essas pessoas estão começando a ser desesperadas, né? Estão perdendo, enfim, o contato com as suas habilidades e alguns até procurando outros mercados, sabe? O que é bastante preocupante, né? Assim, a meu ver, eu estou vendo um certo desmonte, sabe? Filmes de temática LGBT são a maioria dos perfis dos projetos que tem grande visibilidade lá fora, né? Tatuagem, por exemplo, do Wilton Lacerda, é um filme que fez ampla projeção no Festival Internacional, né? Assim como Pra Futuro, do Karim Ainuz, assim como Hoje Eu Quero Votar Sozinho, né? Do Daniel Ribeiro. São exemplos de projetos que, baseasse no seu tema, hoje o presidente estaria colocando no saco, né? Ou seja, essa repercussão positiva que o cinema brasileiro tem dentro, né, que a gente está falando também de grandes sucessos, também de bilheteria, dentro e fora do país, principalmente no lado artístico, né, dessas obras, hoje essas obras não poderiam estar, enfim, sendo vinculadas, né, e são, na verdade, grandes triunfos do nosso cinema. Transversais é um desejo meu e do Emerson Maranhão, porque na verdade a gente percebeu a excelente repercussão que é o curta Aqueles Dois, né, que embasa a obra, e a sua importância, assim, tipo a sua importância inclusive social, de estar atingindo núcleos vulneráveis, né, que precisam de repente assistir aqueles filmes para poder abrirem um pouco mais a mente, sabe? Por exemplo, no caso de Aqueles Dois, quando eu tenho uma família evangélica,
mas bastante preconceituosa, né? E essa exposição e uma outra família do interior bastante amorosa, e eu tenho um conflito de dois personagens na mesma situação, né? Na mesma situação trans, eu já tenho aí uma comparação de valores que faz o espectador comum entender, né? E ter empatia junto com o outro e de certa forma se modificar. Me preocupa muito quando um projeto desse perfil, como é Transversais, além do Afronte, além do Gênero Queer, além de outros projetos, né, que ele citou, quando esses projetos que são totalmente úteis, né, e se não fosse o espaço da TV pública não os teríamos realizado, né, porque não são projetos comerciais, entre aspas, se não fosse através desse edital, como que enfim, a questão da produção deles? Mas ainda assim eu acredito que são temas hiper necessários de serem discutidos. Me sinto totalmente entusiasmado em estar executando, né, esse projeto, assim como Emerson Maranhão, mas também em resposta a essa aprovação de que a gente não vai desistir, né, isso é só um exemplo, assim, não vamos desistir de fazer cinema e também provar que, enfim, a gente está falando sobre amor, está falando sobre esperança, está falando sobre empoderamentos, está falando sobre o valor humano, está falando sobre muitos assuntos que a gente precisa ainda mais hoje, né, tá discutindo.